Machosfera. O que é isso? O que prega o movimento machista que cresce nas redes sociais e virou caso de polícia. O termo veio à tona essa semana depois que uma atriz foi ameaçada por um coach que prega a superioridade masculina. Gente, em pleno ano 2023, a gente ainda fala em superioridade masculina? Sim. Essa semana, uma atriz e influenciadora foram ameaçadas de morte por um homem que se apresenta como coach da masculinidade. Thiago Schultz usa redes sociais e dá até curso online sobre a filosofia dos Red Pills, homens que acreditam que são superiores às mulheres e que o feminismo deve ser combatido, pois ele estaria oprimindo a classe masculina. A atriz e roteirista Lívia Lagato, indignada com as ideias do influencer, fez uma paródia em sua rede social sem citar nomes. No entanto, a resposta de Schultz veio de forma violenta durante a madrugada. No mesmo dia em que Lívia foi ameaçada, Bruna Volpe, que também é influencer e feminista, recebeu o mesmo tipo de ameaça da mesma pessoa e com a mesma frase. Gente, o que eles falaram? Esse discurso de ódio aqui, qual é que foi? Olha a frase. Você sabe? Olha só. Como que ele fala? Ou apaga ou mete bala, como que é? Isso, é. Ou apaga ou mete bala. Apaga ou bala. É. Quer ver que eu Ele pego? ameaça ela. Mas ele ia fazer o quê? Ia sair atirando todo mundo? Peraí, ó. Em tese é o que ele quis alguma que coisa assim, pensasse, ele fala pelo menos. ou apaga ou é bala. Me explica uma coisa, o que é a filosofia dos Red Pills? É isso, é os homens que se acham superiores à mulher e que a mulher tem que ser submissa a ele. Eles não querem nem namorar nem casar, eles só querem sexo e eles acham que todas Mas eles querem as sexo mulheres com são mulheres? oportunistas. Aí a gente fica na dúvida também, né? Porque eles têm tanta repulsa, parece que da mulher, que a ideia é que eles não quisessem isso, Para o né? tchaca-tchaca, elas funcionam, já só que pra você isso. não vale nada, pra que eu Na quero verdade, você, eles entendem né? que eles são seres superiores, que eles são o máximo e que a mulher não tem o direito de As mulheres são interesseiras. e que a mulher não pode opinar, decidir nada. Gente, é o fim do mundo, resumindo. Mas é um me absurdo. fala uma coisa, existem pessoas que aderem a esse movimento, Sim, que seguem esse sim. movimento? Sim, muitas pessoas. Isso aí não é um crime de, sei lá, de Na verdade, misoginia? Sim. Mas na verdade, como que isso vai ficar caracterizado? A depender de quem que ele Abrindo vai chocolate. ofender ali, a quem que ele vai se direcionar. Por exemplo, essa questão que a Fê falou é uma ameaça, de uma certa forma. Então ele vai ter que responder por isso. É uma Aí- ameaça ou uma legítima defesa? O que elas É uma falaram na ameaça. paródia? Ameaça. Não, a paródia foi uma paródia, nem falou o nome dele. Nem falou. Só a característica parecia com ele. E aí ele Ela sabia colocou assim, teve gente que colocou assim, ó. Aquele cara é red pill, não aguenta ficar perto de mulheres, prefere ficar rodeado de machos. Eu sou red pill, eu acredito no movimento red pill. Eu não namoro, sou red pill, tipo uma Brincando, brincadeira, Eu vi uma entendeu? paródia. É, Sim, nada incomodado, de Tá demais. muito bom. Ele falou, ou apaga ou é bala. Olha a justificativa dele, gente. Hum. Vou trazer pra vocês. Ele se pronunciou nas redes sociais dele e a respeito do que vem acontecendo. E olha o que ele fala. Aí ele fala que as duas influencers estavam utilizando sua imagem como meio difamatório. Ah, coitada, elas estavam difamando ele, né? Ué, mas e o que ele faz com as mulheres? Então, Ele pois só não é... né? Pelo que... Pimenta nu é refresco, né? Pimenta onde? No... Nos Dos olhos. outros é refresco. Nos né? olhos Dos dos outros, olhos. Os olhos Minha mãe é sempre ensinou refresco. nos olhos. Aí ele fala o seguinte, que também é crime, que estavam difamando ele, fazendo recortes, zombando do jeito que ele falava, entre outras características. Não, mas se ele era um macho alfa, E ele não que poderia ele ficar explicou ofendido que só a com isso. bala... Até por mulheres que são porque macho não vai submissas. ficar Olha a se sentindo desculpinha ofendido por isso. esfarrapada, que ele falou, Fala. ou apaga ou é bala, né? O que vocês entendem disso, ou apaga ou é bala? Ou meter a bala na sua cabeça, te matar. Exatamente, né, gente? Ele sabe o que ele justifica? Bala não se referia às munições de armas de fogo, não? e sim da gíria mete bala. E o que significa Com o gira mete bala? significado de vamos para cima. Ele também afirmou que não tinha porte de armas, não frequentava clubes de tiro e não tinha nenhum antecedente Eu criminal. acho que a gente que quer aparecer. Que não passava... Aí ele fala o seguinte, que não tinha porte de armas, não frequentava clubes de tiro, não tinha antecedente criminal, sendo assim, nem se passava a hipótese de atirar em alguém. Vem cá, como é que é o nome dele? Red Pill, filha da mãe. Como é? Thiago alguma Thiago, coisa, né? Thiago. Meu amor, vem cá, recado pra você, tá? Aqui não. No Dia Internacional da Mulher,
Este estúdio está repleto de mulheres na bancada, atrás das câmeras e outros que nos apoiam em tudo que a gente fala. Então, ó, você vai meter bala, nós vamos meter o martelo em você. A gente vai meter você dentro do xadrez pra você aprender o que é bom. Babaca. É isso, e é isso. E ele, com essa verdade dele, fala que não foi uma ameaça, que mete bala foi num outro sentido. Ele tá achando a gente com cara do quê? De otária? Poxa. Tem um nariz, né, de Já acha que palhaço a gente, aqui. a gente é inferior mesmo, né? A gente não entende. Pois O é. que eu mais fico indignada é a pessoa tornar público um perfil e atrair E pessoas. diversos seguidores. Então, não tem e atrair muitas. pessoas Não que tem pensam nesse perfil. Meu amor, o que é isso? Eu sou contra qualquer tipo de extremismo, né? Tanto de um lado como de outro. Eu acho que a gente tem que ser equilibrado em tudo. E nesse caso, ele não está sendo, obviamente. Ele quer aparecer, na minha opinião. E só pra entendeu? explicar pra vocês o termo misoginia, porque ele é uma pessoa misógina. sim. O termo define a prática de agredir, degradar ou discriminar a mulher por preconceito ao sexo feminino. E pode ser incluído na Lei 7.716 de 89, que trata os crimes de racismo. E homofobia e transfobia tem projeto de lei discutindo sobre isso. Eu só queria lembrar esse cidadão do que aconteceu com o cara do Mamãe Falei, né? Que ele foi lá e falou umas besteirinhas lá na frente do microfone e perdeu até o mandato, né? Então, assim, só fica um toque, fica a dica. Do ar, Fica a dica. O Instagram desse cara, urgentemente. É porque, de uma certa forma, ele tá pregando o ódio, né? Eu E a acho. importância do hoje, do dia 8 de março da mulher. Olha, assim, acho que nós temos muito o que avançar. Eu não sei se vocês viram, mas saiu uma pesquisa que o mundo pós-pandemia houve um aumento dos casos de agressões contra a mulher. Sim, porque os homens ficaram mais tempo em casa. Exatamente isso. Sim, correto. Houveram aumento das vítimas de violência, tanto doméstica, de misoginia contra a mulher. Mas, é claro, a gente precisa comemorar, mas também não tem muito o que comemorar. Eu acho que nós o que precisamos é conscientizar tanto esses machos escrotos, tanto quanto a população que nós estamos cada vez mais forte, né? Que a lei está aí e que as coisas estão mudando. Porque ou você muda, ou tá aí a nossa lei Ou pra você mudar vai ser responsabilizado. Exatamente isso. Exatamente Ó, isso. o pessoal aqui do chat tá falando o seguinte, a Zaniele escreveu, né? Depois vem dizer que foi um mal entendido, que não era o que todo mundo entendeu. Ah, submisso, Exato. Agora seja macho, mantenha a sua palavra até o final. É macho pra falar. É igual aquele cara que bate na mulher e quando chega no amigo, no homem que vai Diz que ela deitar caiu ele não bate, ele não chama pra briga. exatamente. Mas a mulher que é mais fraca, ele vai lá e espanca. E pensando, gente, nesse mundo, nós como mulheres temos que cada vez mais, eu, a Eduarda principalmente, que já temos filhos e filhos homens, porque a gente veio de uma sociedade completamente do patriarcado, onde o homem é o dono da razão, Onde o homem é manda. o único provedor da casa, que já Antigamente, mudou, né? o Código Nosso Civil, quem era tinha o pátrio poder era o homem, não era a mulher. Mas olha só que interessante, a gente veio disso, mas são pessoas que não têm educação. Porque a minha mãe não trabalhava, meu pai que trabalhava, sustentava a casa, nós éramos em 5 filhos. E nunca meu pai olhou pra mim, assim, com desdém pra qualquer coisa. Uhum. Ele falava, filha, você pode o que você quiser, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Era a pessoa que mais me apoiava. Então você percebe que é da educação. Sim. E isso a gente tem que começar a entender que não existe homem e mulher, existe o ser humano. O ser humano. Mas eu posso falar uma outra coisa, assim, eu como contratualista analiso muitos documentos, principalmente documentos imobiliários. E o que a gente assusta muito, talvez quem está nos assistindo nem tenha ciência disso, é que antigamente as mulheres não tinham CPF. Dizia Sim, era assim, no CPF do marido. João da Silva, Exatamente, bem casado lembrado. com Maria da Silva, CPF e tal. Era Eu um peguei CPF um negócio único. assim, Gente, a quando mulher eu não fui ver, eu votava. choquei. Mas a não, mulher não votava. ok até, mas Não, o como CPF, assim? não, mas o CPF era como se você pegasse a sua identidade. Cara, você não tem CPF. É o CPF. Hoje em dia a criança é a mesma nasce. coisa que você não o tivesse CPF. nome. Hoje em dia a criança nasce na certidão de nascimento, já vem o CPF. Você não tem que dar a entrada do CPF. Antigamente a mulher não tinha CPF. Não, é um absurdo. Quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, não, como assim? Não pode.
Aí me explicaram, não, era o CPF do marido. Não, É. mas o CPF do marido é do marido. Sim. E cadê o dela? Não tinha. Era o dela. Eu falei, gente, Não tinha. Eu fiquei passada tinha. quando eu descobri E Não isso. voltando, tinha. que eu acho que o que muito envolve é a educação, que foi o que a Suelen falou aqui. Nós, como mãe, educarmos nossos filhos a entender que não existe diferença entre homem e mulher. Porque aí ele já vai crescer um cidadão entendendo que não existe diferença entre homem e mulher. Quando ele casar, ele vai entender isso com a esposa dele, Sim, ele vai com os entender isso filhos com dele. os filhos dele. E aí, culturalmente, vai se mudando essa história do patriarcado que se existia. E até porque hoje em dia o gênero não é mais feminino e masculino. Exatamente. Tem tantas possibilidades de gênero que a gente até seria um pouco acomodado em dizer só existe o sexo feminino, o sexo masculino. É o ser humano mesmo, como É um o ser todo. humano. Ser humano. Na Ponto. velhice, quando a gente vê idosos sendo maltratados porque eles já estão frágeis, eles já não conseguem lutar por si. Gente, tem que ser humano e cuidar do outro. Não só até o ser humano, mas até os animais. Você vê quanta gente... Eu vejo aqueles Instagrams que protegem animais, cada Exato. coisa que eles fazem com os animais, que você fala, gente, não Posso dá. falar? A doutora Zaniela escreveu aqui: estou com o inventário que precisamos emitir um CPF pós-mortem porque a mulher morreu já tem 20 anos. Exatamente. Ela Olha só. morreu e não tinha um Não tinha CPF. Ela morreu e não tinha CPF. E aí você fala hoje, depois de tantos anos, entender que existe um cidadão. Ou seja, a gente está em faz 2023, isso aqui? Duda. Ah, A não. gente está em 2023, vamos imaginar. Esse documento que eu peguei deve ser o quê? Uns 40, 50 anos atrás, mais ou menos? Gente, a gente está no mesmo, praticamente, dentro ali de 100 anos. É pouco a mudança em relação Mas ao sabe tempo. que eu vi- Não é assim, isso ainda tem gente aconteceu pensando há assim. 500 anos atrás. Não, Mas é há posso falar? 50, Eu 40 vi uma e pesquisa poucos. que saiu em 2017 que nós vamos conseguir equiparar, dizer que não existe diferença de gênero entre homem e mulher somente daqui a 100 anos. Eu não acho. Eu não Pelo acho, menos eu a acho que isso pesquisa, tá tão gente. evoluído. Eu não acho. Pelo menos a pesquisa. Eu vejo pelos meus filhos, tá? Vou falar uma coisa aqui que é a primeira vez que eu falo em público. Mas eu tenho uma afilhada de 8 anos transexual. Ela nasceu menino e hoje ela é uma linda menina. O que acontece? Os meus filhos a conheceram menino. E eles passaram por essa transição na maior naturalidade do mundo. Tanto que hoje eles a chamam pelo nome de menina e não me perguntam o porquê que antes ela tinha um nome de menino. Você entendeu? Sim, porque Hoje, você deu educação, Duda, mas nem todo mundo As dá. crianças de 10, 11 anos que vão nos bailinhos, você pergunta assim, você pergunta pra menina, e aí? Tá paquerando com o gatinho? Ela fica pé da vida, ela fala, por que o gatinho, tia? Tô paquerando com a pessoa tal. Então, talvez não esteja tão distante assim. Tu, pensa assim, você deu essa educação para os seus filhos, mas ainda nós vivemos numa sociedade muito machista. Olha o Daniel Alves, um homem culto, inteligente, que ganha dinheiro aí, um rodo, falar que a mulher não foi estupro, porque a mulher estava lubrificada. Quer mais do que isso? Quer mais do que machismo puro? Mas assim, o que eu digo é que eu acho que não vai demorar 100 anos, porque eu acho que a nossa próxima geração, o que hoje ainda as pessoas se assustam, a próxima geração, os meus filhos, por exemplo, serão adultos que vão entender o ser humano como ser humano, e não por como isso homem, precisamos mulher, investir na como... cultura, na educação, Com certeza. em eventos afirmativos, dizendo a importância do Dia da Mulher, falando para a mulher denunciar casos de agressões, Com 190, ligar para a polícia, pedir medida protetiva. Gente, hoje o cliente, eu te falei isso, vou trazer aqui para vocês, o cliente foi no escritório, ele ameaçou a nossa cliente, é uma mulher separada, dona de uma empresa e tem uma filha. Ele simplesmente foi mandado embora. Ele mandou o WhatsApp dizendo, vou acabar com tudo que você tem. Vou acabar com você, com a sua família. vida, com o que ela tem, né? O comércio Negócio. dela, o negócio dela, e com a sua família, com a sua filha, porque eu sei toda a rotina. Ela falou, doutora, eu estou com medo. Fizemos o boletim de ocorrência, pedimos protetiva. Ele foi até o escritório hoje assinar a rescisão. Quando eu chamei ele para conversar, eu falei, vamos ver se ele vai se arrepender. Sabe o que ele falou? É isso aí, doutora, ela que procura os direitos dela, porque é isso aí que eu falei. Duvido que se ela fosse um homem, ele teria feito esse tipo de ameaça, gente. Eu duvido.
E eu Você duvido, acha? se eu fosse um homem ali, ele teria me peitado daquele jeito. Eu duvido. Porque ele falou assim, é isso aí mesmo, doutora. Falei, parabéns, você acha que tá certo? Nós vamos continuar Mesmo com as você medidas. de colete? Mesmo eu de colete. Só que ele se achou perigoso, não, ele sabe que eu sou mais perigosa do que ele. É É isso isso aí. aí. Um brinde, viva! Ai, perigosa!